Livro de Amós, capítulo 1. Ameaças contra diversas nações e contra Judá. Amós era um pastor que vivia na vila de Tecoa. Diariamente ele se sentava pelas colinas vigiando seus animais para não se perderem. Certo dia, numa visão, Deus contou a ele algumas das coisas que iriam acontecer à sua nação, Israel. Isso aconteceu quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, o filho de Joás, era rei de Israel, 2 anos antes de acontecer o terremoto. Aqui está um registro do que Amós viu e ouviu. O Senhor rugiu, como um leão feroz ruge em sua cova, do seu templo no Monte Sião. E, de repente, os pastos verdes do Monte Carmelo ficaram murchos e secos, e todos os pastores choraram. O Senhor diz: o povo de Damasco peca sem parar, e eu não vou esquecer isso. Não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Eles feriram o meu povo em Gileade, como se moe o cereal, com barras de ferro. Por isso, eu porei fogo no palácio do rei Hazael e destruirei a poderosa fortaleza de Ben-Hadad. Arrancarei as barras de ferro que trancavam os portões de Damasco e matarei seus habitantes até as planícies de Avém. O povo da Síria voltará a Quirá como escravo. O Senhor falou. O Senhor diz: Gaza peca sem parar e eu não vou esquecer isso. Eu não a deixarei sem castigo por mais tempo. Ela enviou meu povo para longe, vendendo-o como escravo a Edom. Por isso, incendiarei os muros de Gaza e todas as suas fortalezas serão destruídas. Matarei os habitantes de Asdod, destruirei Ecrom e o rei de Ascalon. Não vai sobrar nenhum filisteu. O Senhor Deus falou. O Senhor diz: o povo de Tiro peca sem parar, e eu não vou esquecer isso. Não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Eles violaram o tratado com seu irmão, Israel. Atacaram e conquistaram terras dos judeus, que venderam como escravos a Edom. Por isso, queimarei as muralhas de Tiro e incendiarei completamente todas as suas fortalezas e todos os seus palácios. O Senhor diz: o povo de Edom peca sem parar, e eu não vou esquecer isso. Eu não o deixarei sem castigo por mais tempo. Ele perseguiu a seu irmão, Israel, com a espada na mão, e não teve misericórdia, cheio de uma raiva que jamais diminuía. Por isso, porei fogo em Temã, e esse fogo se estenderá até queimar as fortalezas de Bosra. O Senhor diz: os moradores de Amon pecam sem parar, e eu não esquecerei isso. Não os deixarei sem castigo por mais tempo, porque em suas guerras feitas em Gileade para aumentar seu território, eles fizeram muitas crueldades, matando à espada mulheres grávidas e seus futuros filhos. Por causa disso, incendiarei as muralhas de Rabá e queimarei até os alicerces, as fortalezas e os seus palácios. Haverá gritos furiosos de combate, como o barulho do vento da tempestade. O rei e os príncipes de Amon irão juntos para longe, o Senhor falou. Amós capítulo 2. O Senhor diz: os habitantes de Moabe pecam sem parar, e eu não me esquecerei disso. Não os deixarei sem castigo por mais tempo, porque profanaram as sepulturas dos reis de Edom, sem respeito para com os mortos. Em troca, eu mandarei fogo contra Moabe, que destruirá as fortalezas de Criote. Moabe será destruído em meio a grande tumulto, entre guerreiros gritando e trombetas ressoando. Eu destruirei o rei de Moabe e todos os líderes sob seu comando, o Senhor falou. O Senhor diz: os habitantes de Judá pecam sem parar, e eu não me esquecerei disso. Não os deixarei sem castigo por mais tempo. Eles rejeitaram as leis de Deus e se recusaram a obedecê-lo. Enganados pelos seus corações,
pecaram do mesmo modo que seus pais. Por isso eu destruirei Judá com fogo, queimarei até os alicerces, os palácios e fortalezas de Jerusalém. O Senhor diz: os habitantes de Israel pecam sem parar, e eu não me esquecerei disso. Não os deixarei sem castigo por mais tempo, porque eles torceram a justiça, aceitando suborno, porque venderam como escravos as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas, trocaram pessoas por um par de sapatos. Eles pisam os pobres e agridem os mansos. Além disso, pai e filho têm relações com a mesma sacerdotisa dos templos pagãos, manchando o meu santo nome. Em suas festas religiosas, eles se esparramam sobre roupas roubadas a seus devedores e, em meu próprio templo, oferecem sacrifícios de vinho que compraram com dinheiro roubado. Pense em tudo que eu fiz por eles. Expulsei desta terra os amorreus quando eles chegaram. Os amorreus, altos como cedros e fortes como os carvalhos, mas eu arranquei os seus frutos e cortei suas raízes. Eu trouxe os israelitas do Egito e os guiei pelo deserto durante 40 anos, para eles tomarem posse da terra dos amorreus. Escolhi seus filhos para serem nazireus e profetas. Vocês são capazes de negar isso, Israel, diz o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus pecar, forçando-os a beber vinho. Eles silenciaram meus profetas, ordenando: parem de falar. Por isso eu farei vocês gemerem como a carroça carregada de feixes de cereais. Os seus soldados mais velozes tropeçarão na fuga, os fortes serão fracos e os poderosos não serão capazes de se salvar. A mira do arqueiro falhará, os corredores mais rápidos não serão rápidos o bastante para fugir, e até mesmo os melhores cavaleiros não conseguirão escapar do perigo. O mais corajoso de todos os valentes de Israel jogará fora suas armas e fugirá para salvar a vida naquele dia. O Senhor falou. Amós capítulo 3. Os vícios e maldades de Israel. O anúncio de castigo. Escutem, este é o seu julgamento. Ele é pronunciado pelo Senhor contra Israel e Judá, contra toda a família que eu trouxe do Egito. Dentre todos os povos da terra, eu escolhi exatamente vocês. É por isso que eu devo castigá-los mais severamente por seus pecados. Como é que podemos caminhar juntos com os pecados que vocês praticam nos separando? Será que eu estaria rugindo como leão se não tivesse razão? A verdade é que eu estou quase para destruir vocês. Mesmo o leão novo, quando ruge, mostra que vai devorar sua vítima. A armadilha não se fecha a menos que alguém pise nela. O castigo que vocês vão receber é bem merecido. Já soou o alarme. Escutem e tremam de medo, porque eu, o Senhor, vou mandar a calamidade contra a sua terra. Mas, como sempre, antes do castigo, eu os aviso pelos meus profetas. Foi isso que acabei de fazer. O leão rugiu. Tremam de medo. O Senhor Deus anunciou o seu julgamento, e eu não tenho coragem de parar, de deixar de anunciá-lo. Reúnam os líderes filisteus e egípcios e digam a eles: sente-se nos montes de Samaria para serem testemunhas dos crimes escandalosos cometidos por Israel. O meu povo esqueceu o que significa fazer o que é correto, diz o Senhor. Suas belas casas estão cheias de riqueza, conseguidas com roubo e violência. Por isso, diz o Senhor, o inimigo se aproxima. Ele cerca os israelitas e acabará destruindo suas fortalezas e lindas casas. O Senhor faz uma comparação. Um pastor tentou salvar a sua ovelha de um leão, mas já era tarde demais. Conseguiu arrancar da boca do leão 2 pernas e um pedaço da orelha.
Isso vai acontecer quando os israelitas em Samaria forem finalmente socorridos. O que vai sobrar de tudo que possuíam é uma cadeira quebrada e uma fronha esfarrapada. Escutem esse aviso e espalhem a notícia em todo Israel, diz o Senhor do Universo. No mesmo dia em que eu castigar Israel por causa de seus pecados, também destruirei os altares de ídolos que há em Betel. As pontas do altar serão arrancadas e jogadas ao chão. Eu destruirei as belas mansões dos ricos, suas residências de inverno e suas residências de verão, e também demolirei os palácios cobertos de marfim. Amós capítulo 4. Escutem-me, suas vacas gordas de Bazã, que vivem em Samaria. Vocês, mulheres que estimulam seus maridos a roubar os pobres e oprimir os necessitados. Vocês que nunca têm bebido o suficiente. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que vai chegar o dia em que Ele colocará ganchos em suas narinas e as levará para longe de sua terra, como se leva o gado. Todas vocês, até a última, serão levadas embora, arrastadas, presas por anzóis. Vocês serão arrancadas de suas belas casas e empurradas para fora da cidade pela brecha mais próxima das muralhas. O Senhor falou: andem, continuem sacrificando aos ídolos em Betel e em Gilgal. Continuem desobedecendo. Os seus pecados se amontoam. Ofereçam sacrifícios pela manhã, diariamente, e tragam os dízimos 2 vezes por semana. Façam sacrifícios a seu próprio modo e tragam ofertas especiais. Isso os deixa muito orgulhosos e vocês contam tudo aos 4 ventos. Eu fiz vocês passarem fome, diz o Senhor, mas isso não adiantou. Vocês se recusaram a voltar para mim. Eu arruinei as suas plantações, impedindo que chovesse 3 meses antes da colheita. Deixei chover numa cidade e em outra não. Enquanto chovia numa plantação, a outra ficava seca e morria. Gente de 2, 3 cidades caminhava cansada até um lugar onde houvesse chovido para conseguir um pouco de água, mas não havia água suficiente para todos. Apesar disso, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas fazendas e vinhas com pragas e ferrugem. Os gafanhotos comeram as suas figueiras e oliveiras, e apesar disso tudo, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Mandei contra vocês pragas semelhantes às do Egito. Matei os seus jovens na guerra e espalhei os seus cavalos. O cheiro dos cadáveres era insuportável, e assim mesmo vocês se recusaram a vir. Destruí algumas de suas cidades, como fiz com Sodoma e Gomorra. Os sobreviventes pareciam pedaços de lenha, meio queimados, tirados da fogueira, mas vocês não quiseram voltar a mim, diz o Senhor. Por tudo isso, trarei sobre vocês todos os males de que falei. Prepare-se para enfrentar o julgamento do seu Deus, povo de Israel. Vocês estão enfrentando aquele que formou as montanhas e criou os ventos, aquele que conhece cada um de seus pensamentos. Ele transforma o dia claro em escuridão e esmaga as montanhas com seus passos. O Senhor, o Deus do universo, é o seu nome. Amós capítulo 5. Predição da ruína de Israel. Cheio de dor, eu canto. Cheio de dor, eu canto esta canção triste para você, Israel. A bela Israel foi atirada ao chão, pisada, esmagada, não pode se levantar. Ninguém vem ajudá-la. Foi abandonada para morrer. Pois o Senhor Deus diz: se uma cidade mandar 1000 soldados para a guerra, apenas 100 voltarão. Se outra cidade mandar 100, voltarão apenas 10 com vida. O Senhor diz ao povo de Israel: procurem-me e vocês viverão. Não vão atrás de ídolos em Betel, em Gilgal ou Berzebá. Os moradores de Gilgal serão levados para o exílio.
e os de Betel serão destruídos com toda certeza. Procurem o Senhor e vivam, senão ele passará por toda a nação como um fogo e destruirá completamente a Israel. Nenhum dos ídolos de Betel pode impedir a tragédia. Vocês, homens maus, que transformam a justiça num remédio amargo para os pobres e oprimidos. Honestidade e decência não têm o mínimo valor para vocês. Procurem aquele que criou o sete estrelo e a constelação do Órion, que transforma a escuridão em dia claro, o dia em noite, que chama a água do mar e a derrama como chuva sobre a terra. O Senhor Jeová é o seu nome. Com tremenda rapidez e violência, ele traz destruição sobre o homem forte, destruindo todas as defesas. E vocês, que tanto odeiam os juízes honestos e que desprezam as pessoas que falam a verdade, vocês pisam o pobre e roubam sua última migalha com todos os seus impostos e multas, com a ganância que têm. Por isso, vocês jamais morarão nas belas casas que estão construindo, nem beberão dos belos vinhedos que estão plantando. Porque os seus pecados são muitos e muito grandes. Eu os conheço muito bem. Vocês são inimigos de tudo que é bom. Vocês aceitam gorjetas desonestas. Vocês se recusam a fazer justiça ao pobre. Quem for sábio entre vocês não tentará impedir o castigo do Senhor. Naquele dia terrível, procurem fazer o bem. Fujam do mal e vocês viverão. Quando isso acontecer, o Senhor Deus do universo será de fato o seu auxiliador, como vocês dizem que ele é. Odeiem o mal e amem o bem. Restabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez assim o Senhor Deus do universo tenha pena dos poucos que sobraram em todo o seu povo, de todo o seu povo. Por tudo isso, o Senhor diz: haverá choro em todas as praças e ruas. Chamem os lavradores que chorarem junto com vocês. Chamem carpideiras para gemerem e lamentarem. Haverá tristeza e choro em cada campo de vinha, porque eu passarei por ali para destruir. Vocês dizem: se ao menos o dia do Senhor chegasse, então Deus nos livraria de todos os nossos inimigos. Mas vocês nem sabem o que estão pedindo. Aquele dia não será uma época de luz e prosperidade, mas de trevas e de castigo. E que terrível será a escuridão em que vocês ficarão, sem o menor raio de alegria ou esperança. Naquele dia, vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba caindo nas garras de um urso, ou como um homem que se refugia na sua casa e, cansado, apoia sua mão na parede e uma cobra o morde. Sim, aquele dia será de escuridão e desespero para todos vocês. Eu odeio o exibicionismo, o fingimento de me honrar com festas religiosas e assembleias solenes. Eu não aceitarei as ofertas queimadas e as ofertas de gratidão. Nem sequer vou olhar para as ofertas de paz. Acabe com esse barulho das suas canções. Eles são um barulho que incomoda meus ouvidos. Não ouvirei suas músicas, por mais belas que sejam. O que eu quero ver é a justiça correndo como um rio. Quero ver uma correnteza de justiça e retidão. Vocês me ofereceram sacrifícios no deserto por 40 anos, povo de Israel, mas sempre seu verdadeiro interesse estava nos deuses pagãos, em Sikut, o seu rei, em Kium, o seu deus das estrelas, e em todas as imagens que vocês fizeram. Por isso vou mandar todos vocês e todos os seus ídolos para a escravidão, para muito além de Damasco, diz o Senhor, o Deus do universo. Amós capítulo 6. A corrupção de Israel. Ameaças. Coitados dos que vivem confortavelmente,
cheios de luxo, em Jerusalém e Samaria, famosos e populares entre o povo de Judá, povo de Israel. Vão a Caune e vejam o que aconteceu ali. Depois deem um pulo a grande Hana e a Gate, na terra dos filisteus. Já foram melhores e maiores do que vocês, mas vejam o que lhes aconteceu. Vocês afastam qualquer pensamento do castigo que te espera, mas as suas obras acabam apressando o dia do julgamento. Vocês se deitam em camas de marfim, cercados de luxo, comem a carne das ovelhas mais novas e dos bezerrinhos especialmente escolhidos. Vocês cantam preguiçosamente ao som da harpa e se divertem em ser músicos tão bons quanto o rei Davi. Vocês bebem vinho à vontade e usam os perfumes mais caros, sem dar a mínima importância a seus irmãos, que precisam de ajuda. Por isso, vocês serão os primeiros a virar escravos. De repente, a sua grande farra terá um fim. O Senhor Deus do Universo jurou pelo seu próprio nome: detesto o orgulho e a glória falsa de Israel. Odeio suas belas mansões. Entregarei esta cidade e tudo que nela existe aos seus inimigos. Se sobrarem apenas 10 homens e uma única casinha, também serão destruídos. Um parente será a única pessoa que restou para enterrar alguém, e quando estiver carregando o corpo para ser enterrado, perguntará ao único sobrevivente que ficou dentro de casa: há mais alguém aí junto com você? A resposta será: não. E ele dirá: não fale o nome do Senhor. Ele pode ouvir. Porque o Senhor ordenou isso. As casas, grandes e pequenas, serão feitas em pedaços. Os cavalos podem correr sobre as rochas. Os bois podem arar o mar. Que pergunta estúpida! Mas vocês fizeram uma estupidez maior ao zombarem da justiça e corromperem o que deveria ser honesto e decente. E é igualmente estúpido vocês se alegrarem na grandeza, porque vocês todos são menos que nada, e apesar disso se orgulham de seu poder insignificante. Ó Israel, eu vou trazer para atacá-los uma nação que os apertará desde a fronteira norte até a extremidade sul, desde Ramá até o córrego de Arabá, diz o Senhor, o Deus do universo. Amós capítulo 7. A visão da locusta, do fogo e do prumo. Isto o Senhor Deus me mostrou em uma visão. Ele estava preparando uma grande nuvem de gafanhotos para destruir todas as plantações que haviam crescido depois da primeira colheita, que servia de imposto pago ao rei. Os gafanhotos devoraram tudo que se podia ver de verde na terra. Então eu disse: Senhor, Deus, por favor, perdoe o seu povo. Não mande essa praga contra eles. Se o Senhor se voltar contra Israel, que esperança haverá para eles? Israel é uma nação muito pequena. Assim o Senhor abandonou essa ideia e não cumpriu a visão. Não vou fazer isso, ele me disse. Então o Senhor Deus me mostrou um grande incêndio que havia preparado para castigar os moradores de Israel. O fogo tinha secado os rios e mares, devorado toda a terra. Vendo isso, eu disse: Senhor Deus, por favor, não faça isso. Se o Senhor se voltar contra Israel, que esperança haverá para eles? Israel é uma nação muito pequena. Assim o Senhor também abandonou essa ideia e respondeu: também não vou fazer isso. Depois o Senhor me mostrou o seguinte: o Senhor estava de pé ao lado de um muro construído a prumo, verificando com um fio de prumo se o muro estava perfeito. Então o Senhor me perguntou: Amós, o que você está vendo? E eu respondi: um fio de prumo. Ele me disse: eu vou medir o meu povo com um prumo. Não vou mais
adiar o castigo. Os altares e templos dedicados aos ídolos serão destruídos, e eu destruirei a família real de Jeroboão por meio da guerra. Quando Amazias, o sacerdote de Betel, ouviu o que Amós estava dizendo, enviou uma mensagem ao rei Jeroboão. Amós é um traidor de nosso país e está planejando matar o Senhor. Isso é intolerável. Vai provocar uma revolta em todo o país. Ele diz que o Senhor será morto e que o povo de Israel será levado como escravo para um país distante. Em seguida, Amazias mandou uma ordem a Amós. Vá embora daqui, seu profeta idiota! Fuja para a terra de Judá e profetize por lá. Não venha nos incomodar aqui com as suas visões, aqui em nossa capital, onde fica a sede do rei. Amós respondeu. Eu não sou um profeta mesmo, nem nasci em uma família de profetas, sou apenas um boiadeiro e colhedor de frutos. Mas o Senhor me tirou de junto dos rebanhos e me ordenou, vá e profetize para o meu povo Israel. Por isso, escute esta mensagem que o Senhor manda para você. Você ordena, não profetize contra Israel. Aqui está a resposta do Senhor. Por causa dessa atitude, sua esposa se tornará uma prostituta nessa cidade. Seus filhos e filhas serão mortos e a sua terra dividida entre estranhos. Você morrerá numa terra estranha e o povo de Israel, com toda certeza, será escravo longe de sua terra. Amós capítulo 8. A visão de um cesto de frutos. Ameaças contra Israel. Depois disso, o Senhor Deus me mostrou, numa visão, um cesto cheio de frutos maduros. O que você está vendo, Amós? Perguntou. Eu respondi, um cesto cheio de frutos maduros. Aí o Senhor me disse, esses frutos representam o meu povo, Israel, maduro para receber o castigo. Os alegres hinos do templo se transformarão em choro. Haverá cadáveres espalhados por toda parte. Os mortos serão levados para fora da cidade, sem cerimônia de enterro. Silenciosamente, o Senhor falou. Escutem, comerciantes. Vocês roubam os pobres e destroem os necessitados. Vocês esperam ansiosamente o fim dos feriados religiosos para abrirem as lojas e começarem a roubar novamente, usando balanças falsas e medidas erradas. Vocês escravizam o pobre, comprando-o por causa de uma dívida pequena, de uma moeda de prata ou um par de sapatos. Vocês vendem aos pobres trigo estragado. O Senhor, o orgulho de Israel, jurou: não me esquecerei destas obras más. A terra tremerá, esperando o castigo. Todos chorarão e ficarão de luto. A terra se levantará como o rio Nilo na época das enchentes. Será agitada e afundará como baixam as águas do rio Nilo. Nesse tempo, eu farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra durante o dia. Transformarei as festas em enterros e as alegres cantigas em gritos de desespero. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça em sinal de tristeza, como se o seu único filho tivesse morrido. Aquele dia será amargo, muito amargo. Está chegando o tempo, diz o Senhor Deus, em que eu farei vir fome à terra, e não será fome de pão ou água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Os homens andarão toda a terra, de mar a mar, procurando a palavra do Senhor, buscando, correndo aqui e ali, mas não a encontrarão. Belas jovens e rapazes fortes cairão de cansaço, morrendo de sede da palavra de Deus. Os que adoram os ídolos de Samaria, Dan e Berzebá, e juram por eles, cairão e nunca mais se levantarão. Amós capítulo 9. A visão da ruína do altar. Promessa
de restauração. Eu vi o Senhor em pé junto ao altar. Ele me ordenou: quebre os topos das colunas e sacuda o templo até que as colunas caiam e o telhado desabe sobre o povo. Mesmo que corram, eles não escaparão. Todos serão mortos à espada. Mesmo que cavem um esconderijo mais fundo do que o fundo do mar, eu os arrancarei dali. Mesmo que eles subam aos céus, eu os atirarei dali para baixo. Mesmo que eles se escondam entre as pedras, no pico do monte Carmelo, eu irei buscá-los e os atirarei dali. Mesmo que se escondam sob as profundas águas do oceano, eu mandarei a serpente marinha atacá-los e destruí-los. Mesmo que eles se entreguem voluntariamente como escravos, darei ordens à espada para que os mate na terra de seu cativeiro. Eu mesmo farei planos para que eles recebam o mal e não o bem. O Senhor Deus do universo toca a terra e ela se derrete. Todos os seus habitantes choram de dor e tristeza. A terra sobe como as águas do rio Nilo e volta a descer. Afunda com violência. A habitação do Senhor se estende pelos céus. Na terra ele também habita. Ele ordena ao vapor que suba do oceano e o derrama como chuva sobre o chão. O Senhor é o seu nome. Povo de Israel, vocês pensam que significam mais para mim do que os etíopes? Não veem que eu, que tirei vocês da terra do Egito, fiz o mesmo com outros povos? Eu trouxe os filisteus de Caftor e tirei os sírios de Qui. Os olhos do Senhor Deus observam Israel com atenção, vendo como essa nação peca terrivelmente. Eu arrancarei de sua terra e espalharei seus habitantes por todo o mundo, mas prometo que não destruirei completamente os israelitas, pois ordenei que Israel seja sacudido pelas nações, como trigo é peneirado, sem que um único grão seja desperdiçado. Mas todos esses pecadores que dizem: Deus não nos castigará, serão mortos violentamente. Naquele dia eu reconstruirei a cidade de Davi, que agora está em ruínas, e ela terá novamente a sua antiga glória. Israel tomará posse do que sobrar da terra de Edom e das nações que pertencem a mim. Assim falou o Senhor, que planeja todas essas coisas. Virá o tempo em que as colheitas serão tão formidáveis que mal tenha sido colhida a plantação, os lavradores começarão a plantar de novo. As vinhas plantadas nos montes de Israel produzirão um vinho deliciosamente doce. Eu mudarei a sorte do meu povo, Israel. Eles reconstruirão suas cidades destruídas e morarão nelas mais uma vez. Eles plantarão suas vinhas e pomares, comerão os frutos e beberão o vinho. Eu os plantarei firmes na terra que dei a Israel. Nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus.